Estamos de volta com o Conexão Acadêmica. Como eu falei, nós vamos conversar sobre o pentecostalismo, que é um movimento moderno considerado por muitos estudiosos o fenômeno mais revolucionário da história da igreja cristã no século XX. E ele ficou conhecido a partir do grande e famoso avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em abril de 1906. E é claro que aqui no Brasil, este movimento cresce a cada dia. E por isso nós convidamos a teóloga, professora teóloga aqui da Faculdade Boas Novas e também mestre em Sociologia, para falar sobre este grande tema, né, muito polêmico, aliás, que tem crescido muito aqui na região norte. Boa tarde, querida professora Liliane. Com satisfação, Carla, ter recebido o convite de vir conversar com vocês sobre, então, esse movimento. Muito obrigada. À Faculdade Boas Novas também eu estendo meus agradecimentos. Então, o movimento pentecostal, ele, segundo alguns estudiosos, ele acompanhou o processo de desenvolvimento da região norte. Segundo esses estudiosos, afirmam que a nossa cultura também está muito arraigada às tradições pentecostais, justamente porque ele acompanhou o processo de desenvolvimento da região, da cidade de Manaus. Por isso que na nossa região as igrejas pentecostais elas se estendem por toda a região norte, principalmente aqui no Amazonas, é visível, é perceptível a presença da igreja, desse movimento, tanto nas cidades como também nas comunidades ribeirinhas, ao longo dos rios, nós percebemos essa influência. É isso que eu ia te perguntar, professora Liliane, que maravilha você ter feito essa pesquisa a partir das comunidades ribeirinhas. O que te levou a fazer essa pesquisa nos ribeirinhos? Então, 2007 foi quando eu comecei a fazer uma pesquisa que não tinha muito a ver com a perspectiva religiosa. Eu estava já na Faculdade Boas Novas estudando, sou aluna, ex-aluna do curso de Ciências Teológicas da Faculdade Boas Novas, e eu estava já com a pretensão também de propor um projeto para o mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, uma vez que eu já tenho uma formação em Ciências Sociais. Então, como eu casei Teologia e Sociologia, e a partir da perspectiva que o curso de Ciências Teológicas me promoveu de pensar as questões teológicas, as questões religiosas, junto a esse projeto que eu estava, então, começando a realizar no município de Manacapuru, na região ali do Lago Grande, Jaiteu de Cima, onde temos muitas comunidades ali. Ao fazer essa pesquisa, eu percebi a influência da Igreja Evangélica Pentecostal na vida dos moradores daquela região. E foi quando, então, eu resolvi trabalhar essa temática, até porque também essa vida ribeirinha tem muito a ver com a minha própria história de vida. Sou filha daqui do Amazonas, venho do interior do Amazonas para Manaus para estudar, viver a vida acadêmica. Então, aquela realidade também tem muito a ver com a minha história e também com a minha própria formação religiosa, cristã também. Então, eu ajuntei tudo isso, a teologia, a sociologia e essa história de vida, e comecei, então, a trabalhar essa questão, E foi quando eu descobri a influência do movimento pentecostal naquela região. Então, eu comecei a escrever e fazer meu estudo, minha pesquisa de campo, mostrando como que esse movimento pentecostal ainda influencia a vida daqueles moradores, uma vez que esse movimento, nós sabemos, as pesquisas apontam isso, que tem passado por muitas mudanças. É isso que eu quero também te perguntar, professora, como a história da igreja, no caso a Assembleia de Deus, que dá um nome à comunidade que você estudou, como é que ela interfere, como ela tem interferido tanto na parte social e política dessa comunidade, porque com certeza não fica só no social, mas politicamente também isso há uma interferência, certo, professora? Foi justamente isso que me levou a fazer essa pesquisa já trazendo a questão religiosa.
Então, os primeiros passos da pesquisa, né, foi justamente fazer um resgate histórico da organização dessa comunidade, que é a comunidade Assembleia de Deus, uma comunidade localizada ali no Lago Grande, né, numa região chamada Jaiteua de Cima, né, do município de Manacapuru. Então, os meus dados apontaram que, a partir do momento, né, que um determinado missionário chegou naquela região, falando sobre a fé pentecostal, né? Falando então sobre o plano salvífico, né? Distribuindo a Bíblia, né? Muitos moradores se converteram a esse movimento, né? E que ele era um representante da Assembleia de Deus, né? Sabe-se que os próprios moradores contam, e também outras narrativas e outras pesquisas apontam, que esses missionários pioneiros, né, pegavam aqueles barquinhos ainda de toldo de palha, né, muitos ainda a remo, né, e navegavam ao longo dos rios propagando o movimento pentecostal, propagando a fé pentecostal, né. E aí os moradores de Jaiteua de Cima foram alcançados também, né, por esse movimento, e foi quando, né, um grupo de moradores se converteu a esse movimento, né? E a partir então dessa conversão, eles decidiram se organizar, né? Ter um lugar onde eles pudessem viver essa prática, né? Viver agora esse novo modo de vida que o pentecostal, né, o pentecostalismo trazia então, né? Então, professora, a influência social e política foi notória. Sim, notória. Né? E essa pesquisa você realizou em campo mesmo, ali com eles, com os ribeirinhos, fazendo perguntas, vendo a influência que todo esse movimento pentecostal trouxe para aquela comunidade. Isso mesmo. Foi uma pesquisa de campo, né? Acho que foi em torno de 2 a 3 anos que eu desenvolvi essa pesquisa, né? Eu já era conhecida de todos, né? A professora Liliane chegou, né? Então era muito bem recepcionada pelos moradores, né? Então, a partir da pesquisa, né, eu percebi que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela influencia em todos os aspectos daquela comunidade, né? Tanto na questão social, como você falou, religiosa, né, e política, uma vez que, né, a organização sociopolítica da comunidade, ela se dá a partir da introdução, da chegada, né, da igreja naquela comunidade. Então, com a chegada, né, daquela igreja na comunidade, naquela região, os moradores se organizaram em torno dela, fundando, né, e organizando uma comunidade que recebeu o nome da própria igreja. Que maravilha, professora. E olha, eu sei que deve ser muito prazeroso mesmo para um pesquisador como você estar ali junto com o povo, junto com a comunidade e ver, observar de perto os resultados que traz, né, este movimento, que realmente nós sabemos que esse movimento se deu na Rua Azusa, em Los Angeles, que foi um movimento, alcançou o mundo, né? E no Brasil tem crescido a cada dia, né, professora? Isso mesmo. Então, esse trabalho, né, nós vamos estar apresentando, né, representando também a própria Faculdade de Boas Novas, né, em abril, lá na PUC de Goiás, né, participando do Congresso Internacional de Ciência da Religião e mostrando, né, como que o pentecostalismo ainda é um movimento que influencia a vida desses moradores, né? É um movimento que ainda marca a nossa história, que faz parte da nossa sociedade, né? E mostrando que esse pentecostalismo naquelas comunidades, né, principalmente nessa comunidade que eu pesquisei, ainda é o pentecostalismo clássico, ainda é o pentecostalismo tradicional, né? Ainda há todas aquelas práticas tradicionais conhecidas daquele primeiro movimento que chegou aqui. Isso eu percebi, foi bem visível, né? Pensando a própria realidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na nossa cidade, professora, que maravilha. Então quer dizer que com o decorrer do tempo, dos anos, não mudou. Continua firme, sim, avivado ainda este fenômeno dos são ribeirinhos. Moradores muito presos ainda a essa tradição, né? Apesar de todas as mudanças, que até eles sabem dessas mudanças, mas eles atribuem um valor significativo, né, a esse movimento e continuam nas mesmas práticas, né, da igreja, né?
Que maravilha, professora Liliane, eu quero te agradecer porque é muito bom ter uma pesquisadora aqui na Faculdade Boas Novas e nós podemos contar com essas pesquisas de excelência e principalmente no setor ribeirinho, né? Que a gente vê esse movimento crescendo a cada dia. E também quero te parabenizar por apresentar esse trabalho na PUC de Goiás, é isso, né? Que maravilha! E representando também a Faculdade Boas Novas, professora Liliana. Então, um grande abraço para a senhora e quero te agradecer pela participação aqui no programa Conexão Acadêmica. Muito obrigada, Carla, pelo convite, né? O convite da Faculdade Boas Novas. E aí eu também, né, estou à disposição para outras conversas, para outras discussões, né? Mas antes de encerrar o programa, eu quero te pedir algo para você falar para o nosso público, falar para o Amazonas, falar para a sociedade manauara a importância da pesquisa. Porque nós temos aqui a nossa coordenação de pesquisa na Faculdade Boas Novas e como isso tem sido maravilhoso para todos os acadêmicos. Então, deixa essa mensagem, professora Liliana, para todos, falando sobre a importância da pesquisa. Né? Se a gente for pensar a pesquisa dentro do campo das ciências teológicas, né? Eu acho que assim é um marco, né? É importante os alunos do próprio curso desenvolver essa pesquisa de campo, até porque a pesquisa ela proporciona os resultados palpáveis, né? Resultados concretos que realmente tem muito a ver com a realidade, né? Então estar lá, né? Como disse o Clifford Geertz, né? Que é um antropólogo, né? E escrever sobre aquilo que você percebeu, as impressões, né? Vai fazer com que o leitor também, né? Consiga se disponibilizar, sair do lugar onde ele está e ir para, né, o lugar onde o pesquisador fez, então, o seu trabalho. Então, a pesquisa ela tem uma importância, né, assim, significativa, né, para o conhecimento, para o campo acadêmico, e a Faculdade Boas Novas, ela também, né, tem investido nas pesquisas, nós professores também temos influenciado os nossos alunos, né, a começar a fazer esse tipo de pesquisa, uma vez que vai trazer resultados, assim, não só para uma conquista acadêmica, mas também para a sua própria história de vida, né? E a Faculdade Boas Novas também tem começado, né, a abrir esse espaço para, né, os alunos desenvolverem pesquisas e que, aí eu deixo o aviso para os próprios alunos, né, para os nossos próprios alunos, que investiguem a nossa realidade, né? Que investiguem o nosso Amazonas, que estudem a nossa região norte. Nós temos um campo fértil, né, de objetos de pesquisas, né, e que esses objetos de pesquisa precisam ser investigados. E por que não ser estudados por nós, né, que estamos aqui, porque também nós fazemos pesquisa, nós também estudamos, né, nós também produzimos um conhecimento. Então eu deixo o convite, né, para os desbravadores, né, que quiserem então se embrenhar por esse caminho da pesquisa, a, né, começar então também a estudar esses objetos, né, de pesquisa que nós temos aqui na nossa região norte. Com certeza. Então vamos à pesquisa, professora Liliana. Muito obrigada pela sua participação no programa Conexão Acadêmica.